queridos, sejam bem-vindos a mais um SAFcast, hoje aqui já na Casa Nova, nosso terceiro episódio aqui na Casa Nova, e eu não poderia receber alguém diferente do que ele, o cara do Trabalhista, que também é mentor da SAF Editora e que vai ter um projeto muito legal, a gente vai falar disso aqui hoje, mas muito mais do que isso, a gente vai falar sobre advocacia trabalhista de alta performance, como fazer sucesso na advocacia trabalhista. As pessoas acham que não tem como fazer sucesso numa área como trabalhista, numa área como direito de trânsito, como direito de concurso público, mas sim, gente, tem como fazer sucesso nessa área. Eu tô recebendo hoje aqui o Gustavo Souza, que é um querido, é também da nossa fraternidade, é mentor da SAF Editora, é empresário, empreendedor, pai, marido, enfim, vários predicados aí que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Gustavo, obrigado, meu querido, por ter aceito o convite, estar aqui batendo papo com a gente. Se apresenta pra galera, quem é o Gustavo Souza? Primeiro, Marcelo, o agradecimento é meu, não só pelo convite em participar do podcast, do SAFcast, mas por poder fazer parte dessa fraternidade, dessa turma do bem, que busca sempre o crescimento. Eu me sinto um membro efetivo. Exatamente. Te agradeço demais. O Gustavo é o marido da Patrícia, o pai do Lucas e do Matheus, dois meninos, e que muito jovem, eu comecei a trabalhar com 12 anos, já tinha um sonho de empreender. Uhum. Meu pai comerciante, o meu primeiro trabalho foi com ele, aliás, ele tinha um restaurante à época, e eu trabalhava com ele no restaurante, e busquei, através da advocacia, essa parte empreendedora. E por aí eu continuo seguindo já há 15 anos aproximadamente. Já tem 15 anos na carreira? 15 anos de advocacia e fiz 5 anos de estágio num escritório que era 100% na advocacia trabalhista. Então eu falo que eu tenho 20 anos de advocacia trabalhista. 5 mais 15. Sim. Como é que foi, cara, o início na trabalhista? Você sempre quis ou fez de tudo no começo? Já vem desde a graduação, fez um estágio? Como é que foi? Conta pra gente, como é que entrou a trabalhista na sua vida? Sim, muito interessante, aliás. Eu fiz participei de 2 processos seletivos bem no início, ali no primeiro para o segundo período. Uhum. Eram 2 escritórios totalmente diferentes. Um focado totalmente no direito de família e o outro focado totalmente no direito do trabalho. E fui convidado para fazer o estágio nos 2 e optei, não sei porquê, coisas do destino, em ir para o escritório de direito do trabalho. Então, no segundo período da faculdade, até um pouco antes ali, eu acho que nas férias mais ou menos, do primeiro para o segundo, eu já estava fazendo estágio no escritório que era 100% voltado para a advocacia trabalhista. Uhum. Então, eu fiquei a faculdade inteira. Quando eu terminei a faculdade, eu já tinha uma bagagem no direito do trabalho muito grande, porque eu já fazia peças. 6 meses antes de me formar, eu já fazia audiência. Uhum. Pode contar que... Agora já foi, já prescreveu. Já prescreveu. Eu já fazia audiências. No meu 10º período, eu fiquei 6 meses fazendo audiência. O advogado... A demanda estava muito grande no escritório, não estava dando conta. Eu ia com a carteira do advogado, o advogado ia assim a carteira dele. Chegava na hora da audiência, eu me apresentava como ele, e ele chegava lá com a carteira de identidade, normal. E quando alguém falava, cobrava, ele falava, esqueci dentro do carro. E era muito dinâmico, todo mundo conhecia todo mundo. Fiz trabalho ainda menor, então quando eu formei, eu já fazia audiência. Eu já tinha uma bagagem de fazer muitos recursos de revistas e agravo de instrumento. Eu fiz até ao inverso do que normalmente as pessoas fazem. Que começa a advogar, você vai ali, petição inicial, audiência. Eu comecei ao contrário, porque era um escritório que trabalhava muito com segunda instância. Então, eu acompanhava sustentação oral. Então, quando eu formei, a vida já me levava para o direito do trabalho. Nesse mesmo escritório, eu fui associado, depois virei sócio, fiquei lá no tempo todo, aí, por volta de uns 7, 8 anos, mais ou menos. Mas era aquela advocacia que a gente brinca da advocacia tradicional, artesanal, e tudo muito difícil. Resolvi sair até por uma vontade própria de ter o meu nome. Né? Eu sou o primeiro advogado da família, uma família muito grande. Minha mãe tem 14 irmãos, eu tenho 50 primos, só por par de mãe. E assim, não tem nenhum advogado na família. Eu fui o primeiro. Meu pai não era advogado, comerciante, ninguém. Então eu tinha aquela vontade de ter o meu nome ali, tipo Suítes, né? Ter o nome no escritório. Então saí e me juntei com outras 2 advogadas já super conhecidas, advogadas mais maduras, antigas na Justiça do Trabalho. E nós fizemos um escritório, que era o Follman, Leite Pazek, Souza, Advogados Associados. Fiquei nessa estrutura por mais ou menos uns 4 anos, aproximadamente. Deu certo? Financeiramente muito certo.
muitos clientes, a gente divulgou para empresas de grande porte, a maior construtora do Brasil atualmente, a MRV era cliente nossa na área trabalhista. Divulgamos para grandes empresas. Só que tinha uma mudança e tinha uma diferença cultural, até mesmo por conta da idade. Eu, um jovem, pisando no acelerador, querendo voar na advocacia, e as minhas outras 2 sócias, que continuam sendo minhas amigas, já num processo ao inverso, tirando o pé do acelerador. Já estavam com a carreira muito consolidada, com uma condição financeira muito boa. Então, assim, para fazer um site, eu brinco que era quase que um parto, sabe? Mas a época era outra também, né? Era outra. Isso era que ano, mais ou menos? Isso, vamos pôr aí, eu saí dessa outra estrutura há 4 anos. Então, há 4 anos atrás, 2018, mais ou menos. Sim. Que foi quando eu resolvi abrir um escritório sozinho. Falei, já tive 2 experiências boas, mas assim, não é o que eu quero ainda. E aí, sozinho, junto com um irmão que já trabalhava comigo nessa segunda estrutura, o Daniel, ele ainda não era formado, não era advogado. E só nós dois, montamos o Gustavo Souza Advogados Associados. Então, basicamente, essa é a minha trajetória. Então, tem 4 anos que eu estou na Gustavo Souza Advogados Associados. Show de bola demais. E na Gustavo Souza Advogados Associados, sempre foi trabalhista ou no começo fez de tudo ali um pouquinho? Como é que foi nesse início lá dessa formatação nova? Você sempre teve clareza da área que você queria atuar? Sim, sempre. Desde a minha formação, formei, era Direito do Trabalho, fui para essa segunda estrutura Direito do Trabalho, Gustavo Souza Advogados, Direito do Trabalho. Só que o mundo é muito dinâmico e começou os meus clientes trabalhistas me demandarem outras questões. O que é muito natural, né? Sim. Então, assim, hoje no escritório a gente tem uma equipe bem maior. A gente atua basicamente em todas as áreas do direito, tirando o criminal. Eu tenho sócios de área. Então, dentro do Gustavo Souza Advogados, tem uma área específica de direito empresarial. Lá a gente tem sócios. Tem uma área específica do direito previdenciário. Lá eu tenho 2 sócios. Tem uma área específica do direito tributário. Lá eu tenho 1 sócio. Então, a gente subdivide em áreas dentro do escritório. Então, no começo, foi 100% trabalhista. Aliás, hoje ainda, 60%, 50% do escritório roda em torno do direito do trabalho, que é onde que começou tudo, né? Tanto para empregados como para empresas. Mas hoje a gente já tem uma atuação mais ampla. Show de bola demais da conta, Gustavo. E me fala uma coisa aqui, onde que entrou a docência na sua vida, cara? Você foi professor da PUC ainda? Como é que funcionou isso aí? Onde que entrou a docência na sua vida? A arte de ensinar para outros advogados aquela trajetória que você já estava percorrendo ali. Sim, primeiro eu sempre gostei da academia, sempre gostei dessa parte acadêmica. Eu fiz um mestrado há 5, 6 anos atrás, mais ou menos. Então, eu sou mestre em Direito e eu ainda estou na PUC. Apesar que hoje a minha quantidade de hora-aula assim, é muito, muito pequena. Eu leciono Direito do Trabalho normalmente e um pouco de Direito Empresarial em algumas matérias específicas de pós-graduação ou MBA. Eu não leciono mais na graduação. Então, eu ainda estou professor da PUC, mas de uma forma bem reduzida no número de hora-aula. Sim. É uma paixão, eu sempre gostei. A cachaça, né? É uma cachaça. É uma dificuldade e até essa questão da mentoria que a gente está desenvolvendo, juntos, aliás, é essa necessidade, porque eu senti ali que a diminuição da aula em si, que é muito maçante, muito cansativa, tá dentro de sala de aula, mas eu vi uma outra necessidade, eu gosto disso, eu gosto de poder contribuir, de poder trocar experiências e de mostrar o que aconteceu comigo, que deu certo e o que também deu errado, porque acontece, né? São 15 anos de profissão, muita coisa deu certo, como teve muita coisa que deu errado. Então, assim, a ideia é essa cachaça que eu tô transformando e mudando o enfoque para poder ensinar outros advogados no formato do que eu fiz. Como que eu faço a gestão do meu escritório, lá atrás e agora, como que eu faço a prospecção de clientes e por aí vai. Engraçado, né, cara? Porque eu também sempre tive essa vontade de ensinar, de contribuir com outros advogados. Só que talvez até pelo meu temperamento, eu acho que eu nunca seria muito bem aceito numa faculdade, sabe? Eu acho que assim, eu ia viver na reitoria, o reitor me xingando, você não pode falar isso, SAF, não sei o que e tal. E aí, lá em 2020, um pouquinho antes da pandemia, eu queria muito fazer um mestrado. Cara, eu desisti no projeto. Quando eu comecei a fazer o projeto e tal, eu falei, será que não tem alguém que possa fazer isso pra mim? Não. E eu comecei a desistir. Eu não sei se você compartilha do mesmo pensamento do que eu, mas eu vejo que, claro, não 100% ainda, tá? A gente tá num processo, mas
a forma, a metodologia de se educar, ela tem transformado muito de uns tempos para cá, sobretudo depois da pandemia, né? Não acredito que a educação tradicional tá falida, não acho, longe disso. Acho que a faculdade ela tem seu lugar, a academia ela tem seu lugar, sempre vai ter. Mas eu percebo que a forma de se absorver conteúdo e de se transmitir conteúdo, ela vem sofrendo uma transição pro digital, cara, muito grande. Por quê? O acesso é mais fácil, o acesso é muito mais prático, né? As pessoas conseguem de qualquer lugar. Sobretudo pós-graduação, tá? Sobretudo pós-graduação. Eu acredito que esses formatos de mentoria que hoje a gente encontra no mercado, eles capacitam muito mais o advogado do que uma pós-graduação, por exemplo, né? Agora, a gente tem que chamar atenção pro seguinte, a técnica, ela é pressuposto. O cara tem que ser bom. E pro cara ter que ser bom, muitas vezes ele vai ter que passar por uma pós-graduação porque a graduação é falha. A graduação, ela não te ensina a fundo o que você precisa, né? O que você pensa sobre isso, cara? Sobre esse formato de educação, essa transição que a gente está vivendo, vendo grandes nomes como Vitor Lana, André Coura, pessoas que sempre tiveram envolvido muito na academia, agora migrando para o digital, cada vez mais migrando para o digital. Óbvio, tem um quê mercadológico nisso, né? Muito mais vantajoso. O professor tradicional, ele é mal pago, que é um pecado isso, né? Porque são os nossos mestres, mas tem muito um quê de transformação de metodologia mesmo. Você compartilha o mesmo entendimento? O que você pensa? Total. Assim, eu falo sempre com os meus alunos que para você conseguir desenvolver a parte técnica, primeiro você tem que ter o cliente. Sim. Que é o que eles não te ensinam na faculdade. Então você sai da faculdade, você fica ali 5 anos numa faculdade de Direito, mas muita gente ainda demora um tempo para poder passar na prova da ordem. Então fica lá 6, 7 anos... Você formou e aí você vai ver que você não aprendeu nada. Por quê? Você não vai conseguir desenvolver a sua parte técnica, operacional. Como é que você vai saber fazer uma audiência se você não tem um cliente para fazer a audiência? Exato. Então o erro começa ali. O erro começa lá atrás, em que... E o erro é da faculdade tradicional. Sistema, né? Do sistema. Eles não ensinam nada de gestão, de finanças, de administração, de prospecção, sim, de lidar com pessoas, que é um grande gargalo, imagino que de todos que têm equipe em escritório de advocacia. Sim. Então, e aí veio essa nova modalidade, eu enxergo assim, e entendeu que havia essa dificuldade de parte dos formados ali, ou dos formandos, muito no direito, então, o direito muito tradicional, né? Todo mundo de terninho na faculdade, e aí ninguém sabe nada de nada. Sim. Né? Então, eu enxergo essa mudança e acho que ela é extremamente benéfica, Marcelo. Complementando. Nós sofremos com isso, eu sofri com isso lá atrás. Sim. Né? Eu tive que quebrar a cabeça, dar murro em ponta de faca, para depois começar a entender e começar a estudar gestão, prospecção. Então, essa galera que está chegando agora, eles estão tendo essa facilidade que veio através do digital, aliás. Coisa que eu não tive há 15 anos atrás. Sim. Eu tive que aprender, até porque não encontrava um curso, não encontrava um livro que falava sobre gestão de escritório, que falava sobre prospecção de clientes na advocacia. Não existia isso. Sim. Então, a gente foi dando murro em ponta de faca e hoje o pessoal que está chegando, o pessoal que está formando, tem essa facilidade de ter esses mentores que também passaram por isso e que vão encurtar o caminho dessa galera. Sim. Cara, eu compartilho o mesmo entendimento, porque não precisa ir longe, não. 15 anos atrás, quando você formou, mas quando eu formei há 3, 4 anos atrás, também não tinha. O que eu fiz? Eu tive que procurar fora do direito esses conteúdos sobre gestão, marketing, vendas, fazer uma adaptação da minha forma. Porra, isso aqui dá pra eu aplicar, isso aqui não dá pra eu aplicar. Então, fui lá, Flávio Augusto, fui lá... Primo Rico, Bruno Perini e tal, fui estudando os caras, Geraldo Rufino, enfim, esses caras, fui estudando mais a fundo para poder entender o que é isso aqui, como que eu posso levar isso aqui para o escritório de advocacia, com todas aquelas ressalvas que a gente sempre fala, o AB isso, o AB aquilo, o AB priva a gente fazer isso, priva a gente fazer aquilo, sim, priva, mas muitas vezes a privação está na nossa cabeça. Por quê? Porque o sistema ensinou que a gente deveria colocar o terno e ser o peticionador, né? E muitas vezes, na graduação, o aluno, ele quer isso. Então, eu recebo muitos estagiários no escritório. Pô, cara, olha aqui, você vai trabalhar com comercial. Você vai atender cliente, vai vender e tal, tal, tal. Ah, não, mas eu queria peticionar e tal, tal, tal. Pô, mas e peticionar? Quando que eu vou começar a peticionar? O estagiário sempre tem essa. Quando que eu vou começar a peticionar?
Então eu acho que a graduação ainda tem uma visão muito turva sobre isso, né? Entender que a gente precisa do cliente, cara, é uma virtude do advogado. Entender que a gente precisa se preocupar em como trazer o cliente para dentro, em como engajar a sua equipe, vai muito além do recurso de revista, muito além do recurso ordinário que você vai fazer. Isso é pressuposto. Isso é pressuposto. Como que foi na sua carreira, cara? Você começou na técnica, sempre na técnica. Quando que deu esse tchan de, porra, eu preciso ser empresário agora da minha advocacia, deixar de ser um peticionador e ser empresário? Quando que foi isso? Foi quando você abriu o seu próprio ou antes? Não, foi um pouquinho antes, foi até o motivo das minhas saídas dessas duas sociedades anteriores. A primeira era o escritório que meus dois outros sócios, que eu me tornei sócio do escritório, né? Eles eram desembargadores aposentados. Então, e ainda lá atrás, há 15 anos atrás, você imagina que os clientes iam até o escritório. Sim. Não tinha essa necessidade de prospectar. Muito pelo contrário, eles até, e eu ficava puto com isso, eles abriam mão de clientes estratégicos, de bons clientes, por uma questão assim de diminuir do artesanal. Eles queriam que fazer, a gente que fazia tudo, a equipe era muito enxuta, muito pequena, e eu já via essa dificuldade assim. Saí, até muito por conta disso, por entender que na ausência desses dois sócios fundadores, a gente poderia ter dificuldades. Eles eram referências e naquele tempo acontecia isso, era muito comum, né? Não tinha 1.300.000 advogados, era uma outra pegada. Já na minha segunda sociedade, eu já identifiquei essa questão, nós temos que prospectar. E a gente prospectava muito. Só que clientes enormes. E aí era uma outra dificuldade que eu tinha, e era uma questão cultural nossa também que dava muito choque. Você pega uma empresa muito grande para advogar, você tem quase que criar um ecossistema todo em torno dessa empresa. Essa empresa sai do seu escritório amanhã, para você poder cobrir essa lacuna que vai ficar, é extremamente difícil. Então eu sempre tinha a ideia de, eu prefiro 10 me pagando 10 mil do que um me pagando 100 mil. Pulveriza o risco, né? E do outro lado, das minhas outras duas sócias, a ideia era o contrário, sabe? Então, nisso eu comecei, e depois veio o meu escritório. E aí, a prospecção lá hoje é a palavra-chave. A gente, tudo gira em torno de novos clientes, de manter os clientes, de vender novos produtos para os mesmos clientes. O nosso escritório hoje, ele é isso. Depois a gente faz o resto. A minha preocupação maior é quantos clientes que entraram no mês, o que nós vendemos de novo para os nossos clientes, como que está o contato com os nossos clientes, como é que está essa cultura dentro do escritório. O resto, prazo, processo, audiência, a gente resolve. Até porque, como você já falou, e eu acredito da mesma forma, é um pressuposto. Exato. Não estou falando para ninguém fazer pós-graduação, não fazer mestrado, não estudar a parte técnica, porque isso é um pressuposto, isso é o básico do básico do básico. É commodity, né? Exatamente. Todo mundo tem que saber a parte técnica. Até o dono do escritório, porque como é que você vai cobrar? Exatamente. Se você não sabe fazer. Exatamente. Se você não sabe fazer uma boa audiência, como é que você vai ensinar o seu advogado? Ou como é que você vai cobrar, exigir se você também não sabe fazer? Perfeito. Né? Meu pai falava muito isso, até pra você... Ele falava de cozinha, né? Ele tinha restaurante, gostava de comida e tal. Ele falava, até pra você cobrar da sua ajudante dentro de casa, né? Do seu ajudante, do seu empregado doméstico, você tem que saber. Sim. Porque se você não souber, como é que você vai cobrar? Você vai comer uma comida que você não gosta, que você não tá sendo atrativa, mas você também não sabe passar como é que você gosta que a pessoa cozinhe, né? Exato. Então é mais ou menos por isso aí. Sim. Não, faz todo sentido, cara. Faz todo sentido. E isso tá muito ligado ao empreendedorismo que você trouxe pro seu escritório, né? Porque você pegou uma bagagem. Então, por exemplo, eu já comecei do zero. Então eu tive muitos desafios, cara, de técnica, etc. Ter que passar aquela técnica, ver como que funcionava o escritório. Você já pegou uma bagagem antes e trouxe pro seu escritório isso. Como que foi o início do seu escritório, cara? Você já começou com cliente ou não? Você começou do zero absolutamente? Você trouxe alguns clientes contigo? Como que foi esse início pra galera que tá ouvindo agora e quer começar um escritório trabalhista do zero? Porra, adoro trabalhista, fiz segunda etapa de trabalhista, trabalhei no escritório trabalhista, quero montar o meu escritório. Tô nesse ponto que o Gustavo tava 4 anos atrás. O que você pode dizer para essa galera que quer começar, mas que não sabe por onde?
Sim. Os clientes grandes que nós prospectamos juntos, eu não levei nenhum. Até porque eu que estava saindo da sociedade, não tinha justificativa nenhuma. Sim. Eu peguei aqueles clientes que já eram meus mesmo. Porque na advocacia tem muito isso, né? Sim. Aquela confiança, o pequeno empresário, ou as ações de reclamantes, que eu já tinha muitas ações de reclamantes, que é ações que eram minhas. Então eu peguei essas ações, mas nesses 4 anos, nós crescemos de uma forma muito absurda, Marcelo. Como é que começou a estrutura? Conta pra gente. A estrutura começou eu e o Daniel. Numa salinha pequena? Numa salinha de 60 metros quadrados. Começou bem, pô. Uma sala média. Era uma sala de reunião boa. Barro Preto? No Barro Preto. No mesmo prédio que eu tô lá até hoje. Até hoje. Onde que é ali seu escritório? Na Araguari com Augusto de Lima. No prédio que é chamado de prédio Eupi Donizete. Porque ele tinha o cursinho. Então você vem na Augusto de Lima, entra na Araguari, o primeiro prédio do lado esquerdo. Sim. Então nós começamos com uma salinha A Feira Shop embaixo. Tem uma Feira Shopzinha embaixo. Não. Esse é o de esquininha mesmo. O meu um pouquinho na Araguari. O meu é na Araguari mesmo. Sei. Esse a entrada é pela Augusto de Lima. Sim, é um que tem umas lojas de roupa ali embaixo. O meu a entrada é pela Araguari. Em frente ao shopping. Em frente o shopping pegou fogo. Pegou fogo o shopping? Teve um shopping lá que pegou fogo. Não sabia. Então, assim, nós começamos numa sala de 60... o meu escritório, Gustavo Souza Advogados. Começamos numa sala de 62 metros quadrados, alguma coisa assim. Era uma sala de reunião muito boa. E a minha sala e a sala do Daniel. Com 1 ano e pouco, a gente já tivemos que alugar uma outra sala, no mesmo andar. Saímos de lá agora. Tem 2 semanas que nós mudamos de andar no mesmo prédio. O escritório hoje tem 350 metros quadrados. Caralho, tamanho da minha casa quase. É um escritório muito grande. São 14 salas, 2 salas de reunião. Sim. Assim, hoje... Como é que era no início o modus operandi? Recebia muito cliente lá pessoalmente? Pra ter uma sala de reunião e tal? Muito. Muito cliente. E nós fomos por ali por conta de uma estratégia do direito do trabalho. Meus outros 2 escritórios, um foi na Prudente de Moraes, o primeiro era na Prudente de Moraes e o segundo era na Timbira, no Lourdes. E eu tinha muita dificuldade de clientes reclamantes de irem até o escritório, era o primeiro ponto. E o segundo ponto era do deslocamento para audiência. Sim. Direito do trabalho, muita audiência. Sim. Audiências até então presenciais. Então eu ficava sem um lugar para poder bater um papo com o cliente antes da audiência, né? Sim. Então eu mudei. Quando eu falei, eu vou sozinho. Para onde que eu vou? Para perto da Justiça do Trabalho. Essa era a primeira questão, que não tinha discussão. Nós já tivemos 2 experiências antes que traziam algumas dificuldades, apresentavam algumas dificuldades. Então a primeira questão foi perto da Justiça do Trabalho. E aí encontramos esse prédio, que estamos lá 4 anos, saímos, já é a terceira mudança que a gente está fazendo dentro do prédio. Sim. E aí como que era a prospecção naquela época, 4 anos atrás? Offline. Total, né? Até 1 ano... E a gente sempre prospectou muito. Até 1 ano e pouco para trás, eu vim fazendo um fortalecimento de marca nas redes sociais, mas não fazia prospecção ativa ali de tráfego em rede social. Esses dias eu estava até olhando o primeiro post do meu escritório. E no meu perfil pessoal, foi em 2018. Porra, lá atrás. Já falando. Eu olhei julho de 2018. Sim. Era a mesma postagem, inclusive. Eu fiz no escritório e na minha pessoal. Mas a gente fazia um fortalecimento do direito do trabalho, contando casos práticos, ensinando um pouco ali do que acontecia no direito do trabalho. Mas a gente não fazia nada de tráfego, não tinha Google, Facebook Ads, LinkedIn, nada. Então era um fortalecimento nas redes sociais e prospecção no offline. Sim. Há 1 ano e meio atrás, eu comecei a fazer umas tentativas de prospecção no online. Aí começamos Google Ads, todo mundo começa no Google Ads, né? Google Ads, Facebook Ads, até um pouco mais, 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. E sempre ali, porque é uma engrenagem que ela demanda um pouquinho de tempo. Não adianta querer que de um dia para o outro ela vá rodar de forma absurda, que você vai prospectar 30 clientes no mês ali, que não vai acontecer. Então, sim. Só que eu não entendia isso ainda. Então eu fiquei ali mais ou menos 1 ano naquela... põe um dinheiro, o trem não roda. Tira. E a prospecção do off, como ela já era boa, a gente, esse trem tá tomando tempo, sim, vamos deixar pra lá. Sim. E aí, em novembro, foi quando eu conheci a mentoria, conheci o Marcelo Saf, que eu comecei a me dedicar de forma mais efetiva à prospecção no online. Então, hoje o online nosso no escritório também roda bem.
Eu acho que na mesma proporção do nosso offline. Sim. O nosso offline, antes, a gente tinha uma média ali de um cliente por dia, sem qualquer tipo de tráfego pago. Nenhuma ação, só procurava. Nada. Muita prospecção ativa. Então, o cliente vai no escritório, ele sai satisfeito. Quem que é sua testemunha? Ela também saiu. Me indica, me passa o telefone dela. Qual que é o telefone? Eu vou ligar para ela para falar que ela vai ser sua testemunha, ok? Então, que era o Daniel até então, que fazia esse trabalho todo. O Daniel pegava o telefone e ligava, você tá sabendo? Você vai ser testemunha do fulano. Ele já te avisou. Member get member. Ele te avisou, mas você também tem os mesmos direitos, você sabia? Pronto. Vem pra cá pro escritório pra mim te mostrar como é que funciona. Sim. Então, nisso, a gente fazia ali 30 clientes todo mês reclamantes, sem contar as empresas que a gente advoga até hoje para algumas empresas. Sim. E aí veio o online. Aí o online cria uma proporção absurda, né, Marcelo? Sim. Então, assim, hoje só no comercial lá no escritório são o Daniel e mais 3. Sim, para dar conta de atender o volume. Para dar conta de atender o volume. Sim. Eu costumo dizer, cara, que o marketing digital na advocacia, ele não é milagre, mas ele pode fazer um milagre, tá? Mas você precisa de ter estratégia, você precisa de ter persistência, você precisa de ter as ferramentas certas, estar cercado das pessoas certas. Não adianta você querer fazer um tráfego pago e contar pra galera lá da OAB. Eles vão te recriminar. Então você tem que se cercar de pessoas que estão fazendo aquela mesma coisa e que estão tendo resultados. Pô, cara, eu errei nisso aqui, não erra mais. Vai por esse caminho, vai por aquele caminho. Mas, de novo, não é milagre. Ele pode fazer um milagre no seu escritório. Aconteceu comigo um milagre, cara. 3 anos de advocacia, 6 mil clientes. Mas isso depende de estratégia, depende de persistência. Só que o problema é que a grande maioria dos advogados entram nesse mercado e tem aquele pensamento que você teve 2 anos atrás. Pô, isso aqui tá tomando meu tempo. Pô, tal... Imediatismo, né? E o marketing, ele não é imediato. A pessoa precisa de ter estratégia, mas dá certo. Hoje, lá no seu escritório, você desenvolveu um setor comercial. Como que funciona isso lá? Conta pra gente. Nós temos um setor comercial. O Daniel é o gerente do setor comercial. O Daniel tá comigo desde o início. E abaixo dele, a gente tem mais 3 pessoas. E aí tem todos os sistemas. CRM, Sim. Que é o RD Station. A gente tem o DigiSaque. Sim. Assinatura digital, que era uma coisa que ninguém... Né? O cliente tinha que ir até o meu escritório para poder assinar ali os documentos. Hoje em dia, 70%, 80%... Zapsign. Você manda pro cara, o cara assina e boa. Exatamente. Eu dou essa opção para ele ainda. Falo, você é da região? Se você quiser vir em Belo Horizonte, estamos à disposição. Se não quiser, eu vou te mandar tudo, você não precisa de vir. A gente faz até uma call aqui e eu te explico como é que funciona. 70% não quer ir mais no escritório. Exatamente. O comportamento de consumo mudou, né, cara? Total. Como que isso é impressionante. E a gente ainda tem a trava. Ah, não, mas o meu cliente, ele quer falar comigo, ele quer ir no meu escritório, ele quer sentar. E talvez uma parcela até possa querer. Tá tudo certo. Por isso que eu acredito muito nesse formato que você adota hoje, que é um formato híbrido. Né? É você entender que a advocacia, ela é uma profissão sóbria. Ela é uma profissão que carece de um certo formalismo. Tem cliente que vai querer isso. Agora tem cliente que não. Cara, por exemplo, eu tenho hoje no grupo mais de 80 funcionários. Eu precisei agora, você me ajudou lá com um problema que teve em uma das empresas, eu precisei de um advogado. Eu não quero ir na mesa do advogado, sentar na mesa desse cara e ficar lá conversando. Eu quero resolver tudo à distância, mas tem um empresário que quer sentar na sua mesa, assim como reclamante. Pô, tem um cara que trabalhou 25 anos numa empresa que aquela demissão ali tá sendo um diagnóstico terminal para ele. Esse cara quer sentar na mesa de um advogado, quer conversar, etc e tal. Mas a grande maioria das pessoas não. Então, como que o comportamento de consumo ele tem mudado? E se adequar a esse comportamento de consumo te permite uma capilaridade muito maior na sua prospecção, porque você consegue atender o cara que quer sentar na mesa, que quer conversar contigo, você tem a mesa de reunião, você consegue atender o cara que não quer ir no seu escritório, você consegue atender gente de fora de Belo Horizonte, do Brasil inteiro. Então, adotar esse sistema híbrido, para mim, também faz total sentido, cara. Total sentido. Sensacional. Eu acredito nisso também. Aliás, o cliente é o comercial, o cliente é o coração, né? Exato. Do escritório. Por que não você dar essa possibilidade para ele, dele poder escolher? Ó, se você quiser, eu te recebo. Se você não quiser, nós vamos fazer tudo no online. Tranquilo. Exatamente. Você não vai ter prejuízo nenhum. A escolha é sua. Sim. Então, o sistema híbrido, e aí complementando, eu acho muito arriscado você pôr todas as suas fichas em um ou no outro. Né? Quem ficar só no off, tá morto. Sim. Né? Não sobrevive. Mas eu também tenho minhas dúvidas de colocar todas as fichas só no online.
Sabe? Eu acho muito perigoso. Sim. E a gente viu isso no direito do trabalho, como é perigoso você colocar todas as fichas numa determinada área. Uhum. Né? É muito comum me perguntarem, aliás, assim, no direito do trabalho, você advoga para empresas, só para empresas ou só para reclamantes? Tem um subnicho específico. Eu acho trabalhista bancário. Trabalhista bancário. Eu acho perigosíssimo isso. O trabalhista bancário é um dos exemplos da reforma. Veio a reforma e 70%, 80% das ações trabalhistas de bancários reduziram no valor e reduziram no número de clientes que procuravam advogados para entrar com a ação. O risco aumentou muito. Então imagina se você tem uma advocacia trabalhista 100% focada numa trabalhista bancária. Sim. Aí vem uma reforma trabalhista que não depende de você. Olha o prejuízo. Eu acho muito arriscado. É o que eu estava conversando com a Thaís Brasileira agora. Ela tinha uma advocacia só bancária, veio a reforma, quebrou o negócio dela. Então ela falou, Saf, eu atendia 6 por mês, 6 trabalhistas bancários por mês, eu passei a atender 0. O que ela fez? Teve que se reinventar. Abriu para vários nichos, né? Cara, eu acho muito temeroso também essa conversa de advocacia 100% digital. Ah, cara, então eu vou da minha casa, com um guarda-roupa no fundo aqui, eu vou abrir o meu escritório 100% online, 100% digital e vou ficar milionário. Cara, isso não existe. Isso é conversinha de guru para vender curso. Né? Não existe isso. A gente tem que entender que a advocacia ela tem uma certa roupagem que a tradição colocou nela. Né? A tradição milenar colocou essa roupagem no advogado. Então não tem como a gente querer, agora veio a pandemia, acabou a advocacia, eu não preciso usar terno, vou usar camiseta e tomar Heineken. Porra, não existe isso. Né? A advocacia ela é um negócio sóbrio, precisa ser tratado como tal. O que a gente tem que fazer é usar as ferramentas que o digital traz pra gente para potencializar tanto o nosso offline quanto o nosso online. Então, porra, eu tenho os canais de aquisição de cliente, Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn, YouTube, show. Mas eu tenho cliente boca a boca, eu tenho member get to member. O que eu posso fazer? Pô, vou usar as ferramentas que eu uso no online com os caras do off também. Então deixa eu fazer um CRM aqui de indicações do offline, deixa eu usar os upsigning com o cliente, que é a indicação de um outro que veio pelo offline, mas ele não quer vir para o escritório. A gente tem que potencializar isso, né? E desconstruir isso de que tem que ser um ou tem que ser outro. Não. Pode ser os dois. O Saf Araújo está aqui. É um escritório que prospecta a maioria pelo online, mas tem a estrutura física aqui. Não está todo mundo dentro de casa. É diferente de um outro nicho de atuação, de um outro ramo. Exemplo, a Saf Marketing. A nossa agência são 57 colaboradores, todos remotos. Não tem sede. Por quê? Porque esse tipo de mercado, de marketing, de agência de publicidade e tal, ele comporta. Seria estranho se eu tivesse aqui dentro 10 gestores de tráfego de 22 anos de idade trabalhando aqui, horário comercial, CLT, seria estranho. Mas a advocacia não, cara. A advocacia, ela carece disso. E muitas vezes a gente abre mão de uma fatia de mercado por não se adequar a isso, por não se atentar a isso. Exato. Tem cliente que não vai se importar, um cliente de alto ticket, não vai se importar em fazer todo o procedimento de forma digital. Ele nem quer ver sua cara. Exato. Na verdade, ele acha até bom. Porque vai economizar tempo para ele. Eu também concordo com ele. Sim. Né? Porque economiza tempo. Os grandes centros, então, 1 hora de trânsito para ir, 1 hora para voltar. O cara tá ali cheio de tarefas. Ele, não, peraí, pode ser assim? Então, me manda o link aí, vamos fazer agora a reunião? Só que tem clientes que não vai querer esse formato. Sim. Aí, muitas das vezes, vai perder uns honorários significativos por conta que você não tem essa outra forma de atendimento. Uma estrutura, né? Uma estrutura. Então, ao meu ver, mais ou menos passa por isso. É um sistema híbrido em que quem dita as regras é o cliente. Você dá a opção para ele. Sim. Ó, eu tenho os dois formatos, eu tenho as duas modalidades. Você escolhe, e a que você escolher, você vai ser bem atendido. Sim. Cara, me fala uma coisa aí. Desafios do empreendedorismo. O que você viveu nessa sua trajetória de 4 anos para cá? Desafio como gestor, como um advogado que se descobriu empresário. Quais foram os seus desafios que são até hoje os seus principais entraves aí na sua caminhada? Primeiro que a gente, penso eu, que empreender não é para qualquer pessoa e uma frase que até é sua e tá tudo certo. Né? Ok. Tá tudo certo. Inclusive eu tenho amigos que trabalham em grandes escritórios, em grandes empresas e que têm uma remuneração altíssima. Então, assim, empreender não a pessoa tem que ter um estômago diferente. Eu sempre gostei do empreendedorismo. Eu tive carteira assinada na minha vida por uma vez, assim, num período de 3 anos e alguma coisa, e mesmo assim eu empreendia junto com essa parte.
Eu acho que uma das maiores dificuldades aí vindo para escritório de advocacia, e já dando aqui um pitch também pro pessoal, é a gestão de pessoas. Sim. Sabe? É o lidar com pessoas. Você formar uma equipe, formar um time que realmente esteja comprometido com o seu escritório, com o sucesso do seu escritório. Eu acho que essa é a maior dificuldade, e quando eu converso com outras pessoas também que estão ali no mesmo ritmo nosso, vejo que a grande maioria fala sobre isso. Sim. Que é você poder gerenciar uma equipe de sucesso, uma equipe comprometida, que entenda que o resultado do escritório é o resultado dela também. Se o escritório voar, ela também vai voar junto. Então, essa, penso eu, que é a maior dificuldade nossa, gestores, empreendedores, no ramo do direito. Cara, engraçado, todo mundo que eu faço essa pergunta, que eu tô recebendo aqui no SAFcast, e eu também, a gente compartilha do mesmo entendimento. Eu acho que o desafio do advogado hoje não é mais convencer o juiz, é convencer o seu estagiário, é convencer o seu advogado. Convencer no sentido de fazer aquele cara intraempreender, de fazer aquele cara pensar, sentir e entender que ele não só tá vendendo as horas dele por um valor fixo, mas que ele tá envolvido num propósito, né, cara? Que, porra, é o que você falou, se o escritório voar, esse cara vai voar junto. E eu sempre adoto aquela linha que eu falo da pirâmide. Pô, o escritório é uma pirâmide. Então a gente tem ali o seu escritório lá em cima, no topo da pirâmide, o Gustavo. Logo abaixo, o Daniel. Logo abaixo, o fulano, o ciclano e o beltrano. Pô, o fulano e o ciclano e o beltrano, eles nunca vão conseguir sobrepor o Gustavo. Porque o Gustavo é o dono, o Daniel tava junto no começo, então o cara que tá entrando agora nunca vai subir o Gustavo. Mas e se esse cara te ajudar a ampliar a base? Então aqui vai ter o X, o Y, o Z, o W. Olha como que esse cara subiu também, né? Exato. É engraçado isso. A faculdade não preocupa com isso. É isso que eu fico puto. Porque, cara, na graduação, e eu formei recentemente, ninguém nunca me falou, sabe, você vai ter que gerir uma equipe, sabe, se você quiser advogar, você vai ter que fazer isso. Pelo contrário, o foco da graduação hoje muito é concurso público, é passar na prova da OAB, é você fazer um concurso e ser juiz, ser defensor, ser delegado. E tá tudo bem se você tiver perfil pra isso, né? Mas e o cara que quer empreender e o cara que quer fazer diferente? O cara que não quer ganhar 50 mil. Ele quer correr o risco de ganhar 0, mas se der certo ele quer ganhar 300. Quer ganhar 500 mil por mês. Existe essa possibilidade. Só que, sem dúvida nenhuma, para chegar nesse caminho, para trilhar esse caminho, para desbravar esse mato, é gestão de pessoas. Tudo está envolvido em gestão de pessoas. A gente precisa dominar até mais do que coisas simples, como contratar, como pagar um salário, etc. A gente precisa dominar muitas vezes. E a emoção do cara? Pô, como é que o cara tá em casa? O cara tá bem em casa? Então, isso tudo a gente precisa preocupar. Sem dúvida nenhuma, a gestão de pessoas hoje eu acho que também é o maior desafio que eu tenho, cara, como empreendedor. Eu também tenho essa dificuldade. E eu posso até falar com muito orgulho que nesses 4 anos de escritório, nós começamos com uma equipe de 2, eu e mais um. E assim, só chegaram pessoas. Uma pessoa saiu do escritório, mesmo assim, foi bem no começo, ela tinha 3 meses de escritório e resolveu seguir um outro caminho. Turnover 0, praticamente. 0, cara. A equipe toda nossa ali tá com a gente, foi chegando e foi ficando. Nós nunca perdemos um colaborador. Ninguém nunca saiu do escritório porque estava insatisfeito, porque tinha uma proposta melhor. Não. Isso eu acho muito interessante e mostra que a gente está no caminho. Sim. A gente está no caminho correto. Sim. E que a ideia é essa, o escritório vai crescer. E todos que estão ali vão crescer, porque vão chegar pessoas que vão estar embaixo nesse organograma que você desenhou, né? Vão chegar e vão estar embaixo dessas pessoas que chegaram primeiro. Quem chegou primeiro vai beber água limpa junto com todo mundo, né? Exatamente. E tem que ajudar a gente a deixar a água mais cristalina possível, né? Exato. Acho que essa é a ideia. Me conta uma coisa, você está com um projeto aí agora para poder ensinar outros advogados. O que você está pensando aí para a galera que está assistindo o SAFcast? Porra, sou trabalhista e tal. Como que você pode ajudar esses caras? O que você está pensando em formatar com toda a experiência que você tem da graduação, do empreendedorismo? Você fez um pacotão disso e vai entregar? O que você está pensando? É mais ou menos isso, Marcelo. Eu, assim, academia, então tenho uma bagagem de academia. Sou professor ainda, mas já lecionei numa quantidade de hora-aula muito maior do que eu estou hoje. Já passei por 2 sociedades. Então, são 15 anos e mais 5 de direito de trabalho, 20 anos de direito de trabalho. 2 sociedades, agora uma advocacia, um escritório em que
foi fundado ali basicamente do zero. Então a minha ideia é encurtar caminho desse pessoal que está chegando, ou daquela pessoa que quer aprimorar o seu escritório, ou daquela pessoa que tem um escritório que não atua com o direito do trabalho. Quer colocar um braço lá dentro. Quer colocar um braço lá dentro. É um triplé. Gestão, prospecção de clientes e o direito material. Porque que é importante pra caralho. Que é muito importante, porque não adianta você ter o cliente e não vencer o processo. O processo trabalhista, quanto mais de empregados, de reclamantes, na maioria das vezes, você vai cobrar um percentual do êxito da ação. Então você tem todo um trabalho de prospectar, de gerir equipe. Se você não tiver o sucesso ao final... Ficou no prejuízo. Ficou no prejuízo. Então gerenciar, prospectar e vencer a ação. Uhum. Vou tentar encurtar o caminho desse pessoal, porque eu sofri muito com isso. Eu fui aprendendo na marra, dando murro em ponta de faca. E hoje eu acredito que eu tenho condições de poder pegar esse mentorado, esse aluno, e fazer ele ter essa percepção de forma mais rápida, mais efetiva e voar mais rápido do que eu voei. Sim. Direito material. O que você vai abordar nessa mentoria para a galera que é do direito do trabalho e que precisa de um empurrão, de entender mais a fundo? Esmiuça aí pra gente. Nada de conteúdo denso, tudo voltado para a prática. O pulo do gato. O pulo do gato, exatamente. Então eu não vou pegar ali audiência trabalhista, não vou ficar falando de teoria, de doutrina, longe disso. Eu vou te falar como você vai se preparar para fazer uma boa audiência. Uhum. Como que eu faço? Então eu vou explicar como é que eu faço. Nesses 15 anos, como é que eu sempre fiz, como é que eu fui aprimorando a minha técnica para fazer uma boa audiência. Como é que eu converso com o cliente, quais são os gatilhos, quais são os pulos do gato. Sim. Para você, ao final da audiência, você sair falando assim, pô, eu fiz uma audiência top. A gente até brinca, né? Na audiência trabalhista, aliás, é o momento que você ganha ou perde a ação. Sim. O direito do trabalho se resolve muito ali nas audiências. Sim. Então é um momento que, se você não estiver preparado, você perde a ação. O trabalho que você fez lá atrás, de prospectar, de fazer uma boa petição inicial, perdeu tudo por conta de uma audiência mal feita. Então a ideia é essa. A ideia é trazer casos práticos, dar ali os detalhes que vão ser importantes para, no final da ação, você receber os honorários. Que eu acho que é um dos pontos principais, né? Sim. Que todo advogado quer, com certeza. E o cara que tem vontade de atuar para a empresa? Pô, Gustavo, gosto do reclamante me seduz, etc e tal, mas eu quero atuar para a reclamada. Eu quero a empresa. O que você pode agregar para esse cara na sua experiência? Conta um pouco aí de grandes empresas já que você atuou. O que você oferece para essas empresas que você vai ensinar esse cara a oferecer também? Muito bom. Aliás, a minha advocacia nos 15 anos foi basicamente mais uma advocacia voltada para empresas do que para empregados. Advoguei para grandes transportadoras, empresas empresas do ramo de transporte, transporte coletivo, advoguei para construtoras, advoguei para concessionárias de veículos. Então, assim, a minha ideia e o que eu faço dentro do escritório é ter produtos de prateleira. E no direito do trabalho isso é muito, muito legal, porque o direito do trabalho ele é muito dinâmico. Então, por exemplo, no momento, tem alguns produtos que são muito fáceis de serem identificados. Compliance trabalhista, LGPD, são coisas que está todo mundo ali sabendo, que são produtos que se você construir de uma forma legal, e eu vou passar como que eu faço... Dá uma roupagem, né, para isso? Você pega um determinado segmento, eu sempre falo isso também, ó. Você já advoga, vamos supor, um advogado que está ali no início de carreira, mas que já tem um cliente, um restaurante. Então o cara já tem ali um case. Se ele pega e desenvolve um produto específico, ele já sabe quais são as dores daquele dono daquele restaurante. Já entende aquele cara. Já entende aquele cara. Se ele desenvolve um produto de prateleira padrão para restaurantes na sua região, pô, esse cara tem uma possibilidade de, em poucos meses, estar advogando para 10, para 20, para 50 restaurantes. Sim. Então essa é a ideia na advocacia empresarial trabalhista. Você ter produtos de prateleira para poder estar oferecendo para os seus clientes. Sim. Vamos fazer um bate-bola de duas coisas que eu quero saber de você. Primeiro, desafios do direito do trabalho. O que você vê de desafios do direito do trabalho, sobretudo pós-reforma trabalhista? O direito do trabalho, eu com toda certeza, e quem atua em outras áreas que me desculpem, mas é o ramo do direito que mais se atualiza e que mais muda, se você pegar aí nos últimos 10, 20 anos, disparadamente. Então, isso e essas mudanças geram...
com certeza, oportunidades. Uhum. Né? Então, o direito do trabalho está sempre se modificando. Veio a reforma trabalhista, todo mundo desesperou. E logo depois veio a pandemia, que veio um boom novamente, que a Justiça do Trabalho está abarrotada de clientes dentro da Justiça do Trabalho, discutindo ali o que aconteceu no período de pandemia. Redução de jornada, sem a redução de salário, ou ao contrário, né? Redução de salário sem a redução de jornada. Então, assim, o direito do trabalho, e quem é muito mais antigo, eu sempre escutava as pessoas, os advogados antigos falando disso, o direito do trabalho é um ramo que você não precisa de se preocupar tanto com ele, porque ele se modifica. Todos nós vivemos do trabalho, ele não vai amanhã deixar de existir. Muito pelo contrário, as coisas vão mudando, a tecnologia veio, hoje nós temos discussões de home office, como é que fica isso, quem que tem que dar a cadeira, se é o empregado, se é a empresa, pejotizações que veio com a reforma trabalhista, um tanto de empresas começou a pejotizar os funcionários achando que podia, então está tendo uma enxurrada de ações também nesse sentido. Então o direito do trabalho, Marcelo, ele é dinâmico, ele não morre nunca. As relações de trabalho, elas vão modificando com o tempo e isso vão gerando oportunidades para nós, advogados. As discussões que de 10, 15 anos atrás são totalmente diferentes das discussões de hoje. A reforma foi um impacto inegável, número, é matemática, reduziu muito o número de ações trabalhistas na Justiça do Trabalho. Mas eu converso com outros advogados que são especialistas, nichados no direito do trabalho, e quase todos falam a mesma coisa, com exceções de alguns, que no meu caso em específico, não teve redução. Sim. E no meu próprio, falando de Gustavo, não teve redução, porque eu sou advogado trabalhista. Então, passa algumas ondas, mas depois a maré volta ao normal. A reforma, ela veio e ela impactou mais aquele generalista. Aquele cara que também estava na Justiça do Trabalho, que estava ali fazendo uma separação, que ninguém tinha ele como referência na advocacia trabalhista. Sim. Muitos clientes que procurariam esse cara antes, quando veio a reforma, já não procuram mais. Falam, opa, agora o direito do trabalho ficou mais sério, a gente até brincava. Sim. Então, deixa eu procurar o cliente, deixa eu procurar um especialista no direito do trabalho. Então, a reforma já tem 5 anos e as ações voltaram a crescer novamente. Teve alguns segmentos do trabalhista bancário que reduziu muito, mas não é uma preocupação. Sim. Eu acho que quando você põe na sua cabeça uma mentalidade de crescimento e nicha em determinada área do direito, não só no direito do trabalho, em outras áreas que forem, você não tem que se preocupar muito com o que vai acontecer de uma forma de mercado. Exato. O direito está aí, são 100 milhões de processos. Eu falo isso com os meus alunos. Professor, tem 1 milhão e 300 mil advogados. Eu falo, mas são 100 milhões de processos, você sabe, e ativos. Então, se você dividir, você pega que tem 1 milhão e 300 mil advogados. 100 para cada. 100 para cada. Porque em Minas tem 200 mil advogados, mas só tem 150, 140 mil que são atuantes. Sim. Então você pega no Brasil, tem 1 milhão e 300, você tira 300 que não atua, sobra 1 milhão. Tem 100 milhões de processos, você tem que ter 100. Se você não tem 100... Você tá abaixo da média. Você tá abaixo, alguém tem 200. Então, a cultura nossa é uma cultura demandista. O brasileiro pisou um no pé do outro, já tá entrando com ação na Justiça do Trabalho. Sim, verdade. Na Justiça, né? Justiça lá do 105. Então assim, eu não vou muito nessa preocupação não, sabe, Marcelo? Sim. E no direito do trabalho mais ainda. É um ramo que se modifica e que surgem oportunidades todo dia. LGPD, compliance agora, que tá todo mundo falando disso. As empresas estão todas desesperadas, querendo alguém para fazer um pra compliance lá fazer dentro. com conhecimento. E tem dificuldade de encontrar. Sim, não tem mão de obra, cara. Não tem mão de obra. A gente fala que tem 1 milhão e 300 mil advogados, mas, porra, tá faltando advogado que tem competência pra oferecer o serviço dele na praça. Tá faltando advogado. Desafios da advocacia. O que você acha que a advocacia tá enfrentando de desafio? Nós vamos falar de OAB daqui a pouco. Bem, porque da de Minas nós temos que falar bem. O que você acha de desafio da advocacia, cara? A advocacia vem mudando e já vinha mudando, a pandemia acelerou. O que nós falamos agora há pouco, por exemplo, né, do atendimento ao cliente, de você dar essa possibilidade do cliente ser atendido de forma virtual ou presencial. A gente tem uma mudança significativa no formato da prática, do dia a dia do direito, a audiências virtuais, que ninguém imaginava que iria acontecer, como foi muito na época do PJE. Né? Eu passei essa transição e eu fui um daqueles que falei assim, puta merda, e agora? Não, que merda, a gente estava acostumado com o processo ali. E foi assim, hoje eu não imagino como era antes, assim, tanto que era sofrido, sabe, Marcelo?
Então, aí veio agora as audiências virtuais, no primeiro momento veio aquele choque, mas e aí, meu cliente não vai estar comigo, isso é ruim, até porque eu prospectava muito ali, a testemunha que estava, né? Eu identificava uma outra dor do cara para poder vender alguma outra coisa para ele, então no primeiro momento foi um impacto, super negativo, não, a audiência virtual, isso tem uma merda, não vai dar certo. Hoje a gente vê já que é maravilhoso, o tanto que a gente economiza de tempo. Sim. Né? Nós tivemos, na semana passada, audiência em São Paulo, e audiência mais umas 3 ou 4 no interior de Minas Gerais, todo mundo lá do escritório. Maravilha. Uma maravilha, sabe? Então, essas mudanças que foram intensificadas com a pandemia, que já vinha com a parte tecnológica, que foi intensificada com a pandemia, o home office, como é que você... alguns advogados que estão contratando outros advogados para trabalhar em home office, como é que vai fazer essa gestão, né? Gestão de pessoas, que é a grande dificuldade. Morre tudo nisso, sempre acaba nisso. Sempre morre nisso. Então, assim, eu acho que essa é a grande dificuldade da advocacia atualmente. Ela entender que está tendo mudanças, que as mudanças vieram para ficar, muito da tecnologia e da pandemia, e a gente tá atento a essas mudanças e se enquadrar no novo procedimento que está surgindo e que vai ser demandado para a gente poder estar atuando. Sim. Cara, eu sempre fui muito crítico da OAB, mas eu tiro o chapéu pra essa OAB aqui de Minas. Porra, fantásticos os programas que eles estão fazendo de site. Você viu agora, lançaram o primeiro site pro advogado e tal. Então, me simpatiza muito essa gestão do Sérgio, sabe? Eu acho que ele tem a mente muito mais jovem do que a galera antiga. Sabe? A galera antiga, arcaica, artesanal, nadando contra a maré, tentando segurar de todo jeito. Agora eu já vejo uma OAB muito mais inclusiva pro jovem advogado que tá surfando essa onda do digital. Porque eu entendo que pro advogado antigo, o cara que tava lá, barriga no balcão, tal, é difícil aceitar essa modernidade, muitas vezes por não acreditar que funciona. Às vezes o cara acha que não funciona. Essa forma de se prospectar cliente pela internet, fazer uma videoconferência aqui, de não ter aquela mesa de mármore, etc. Mas eu vejo essa nova advocacia, essa nova OAB agora, com os olhos muito bons para isso. Você que é conselheiro, cara, o que você acha que tá mudando dentro da OAB? Você acha que a OAB ela tá procurando incluir mais aquelas pessoas? Você acha que a porteira abriu pro digital e não tem como fechar? O que você pensa disso? Fala pra gente. Inclusive, uma das bandeiras, né, da OAB atual é incluir e inovar. Sim. Nós tivemos, durante muitos anos, um mesmo grupo político dentro da OAB e imagino que isso acontece com muita naturalidade em outras cidades, em outros estados. E aqui houve uma ruptura, né? Veio uma turma que identificou e que via a necessidade de mudança imediata e ganhamos a eleição. Eu sou conselheiro, então... É suspeito da minha parte. Mas eu gosto, cara. Eu gosto do Sérgio, gosto do Gustavo. Eles são jovens com uma ideia de inovação. E uma veia de empreendedorismo. Sabe? Todos dois, não? São jovens, um pouco mais velhos do que a gente. E passaram por essa transição também de tecnológica, de rede social. Eles também passaram por isso. Quem estava lá mais tempo... Não passou, não sabe o que é. Tanto que a eleição, muito se fez na rede social. Na rede social. Entendeu? Muito se fez na rede social. Porra, você não via nada da outra chapa. Exatamente. Você só via a chapa que ganhou na rede social. Incluiu a jovem advocacia. Eu sinto, cara, como jovem advogado, muito mais pertencimento nessa chapa atual. Entendeu? Boa. E não é puxando o saco não, porque eu não preciso, quando eu tenho que meter o ferro, eu meto ferro e foda-se. Entendeu? Mas eu sinto um pertencimento, eu vejo que os caras são abertos pra conversar. Porra, trazer um programa desse. Por que a outra gestão não trouxe um programa desse? Site não é novidade em 2022. Site era novidade lá em 2015. Por que as gestões antigas não trouxeram isso? Né? Sobretudo a última. Não trouxe isso de, vamos fazer o primeiro site do advogado. Vamos fazer uma parceria com a contabilidade pro cara empreender. Porque o advogado antigo, o arcaicão, até hoje não tem CNPJ, cara. Muitos da chapa antiga, muitos, assim, nomes grandes, os caras não têm CNPJ, não vai precisar de contabilidade pra quê? Pra nada. Agora, essa chapa não. Essa chapa já trouxe uma parceria com a contabilidade, trouxe uma parceria com um médico super renomado, que é o Lucas Penchel, fez uma parceria com ele, fez uma parceria agora do primeiro site. Então, eu me diga se eu estiver enganado, mas eu percebo que essa gestão atual, ela tá pensando muito mais no jovem advogado que tá se posicionando na internet, não vendo como um criminoso. Porra, o cara tá fazendo marketing, criminoso, não sei o quê. Não, a gente tem as limitações e eu sou favorável. Aquilo que a gente via no super. Advogado aqui, demita seu patrão. Era muito pior, né? É muito pior do que um post no Instagram que você tá falando dos direitos da pessoa.
Você entendeu? Então, eu sou um cara que bato muito nisso. Não é aquele formato que se ensinava lá em 2017. Faz um Google Ads, um charlatanismo danado. Não, eu sou contra isso. Mas transmitir o conhecimento que a gente tem. Olha, você tem direito a isso e isso. Você tem direito... Não quer dizer que você está fazendo uma captação de cliente indevida. A consequência é a captação. Mas o primordial é o conhecimento. Uhum. É difusão do conhecimento. É você espalhar. E eu vejo que essa nova chapa tem muito mais abertura para isso. Tô certo? Certíssimo. Aliás, penso eu que quem não for nessa nova tendência não vai ganhar mais eleição de ordem. Sim. Essa que falando em política de ordem, quem não for nessa nova temática, nessa nova tendência, que é em todos os segmentos, não é na advocacia? Sim. Na verdade, a advocacia ainda está engessado. E a gente vê isso a nível nacional, o provimento 205, porra. Sim, o próprio Conselho Federal, se ele não começar a verificar essas mudanças, vão ter dificuldades relacionadas a vencer a eleição. O engajamento da classe, né? Exato. Quantos 1000 advogados novos ali, recém-formados, essas pessoas votam. Sim. Se você não fazer essa mudança, você perde o voto desse pessoal. Sim. E tomara que seja assim. Sim. E é bom porque engrandece a classe, né, cara? Total. A gente vem de uma temática de que o advogado que ganhou dinheiro é pilantra. Mas não. Às vezes ele é um bom empreendedor. Sim. Entendeu? Sim. E não tem pilantragem, não tem nenhuma trivela com polícia, não tem fazer acordo com o banco, igual a gente viu esse escritório grande há poucos anos atrás, fez acordo com o banco trabalhista, que trivelou o cliente. Não é isso. O cara é bom empreendedor. O cara consegue vender mais caro do que custa pra ele. E tá tudo bem, tá tudo certo. Tem gente sendo empregada, tem imposto sendo pago, tem advocacia sendo valorizada. Então, cara, eu gosto muito mesmo e... Inclusive, tá em aberto o espaço aí, viu? Sérgio Leonardo, Gustavo, quiser sentar aqui pra gente trocar ideia, tamo junto, vou fazer o convite depois pra eles. Então, fico muito feliz de ver a advocacia assim. Cara, vamos fazer um bate-bola aqui, vou te falar uma palavra e você me fala o que significa pra você, 10 a 15 segundos cada palavra, beleza? Bem aleatório. Vamos lá. Primeira, gestão. Tudo, crescimento. Judiciário. É difícil, hein? Vai ter que ter mudanças significativas para voltar a andar, porque ninguém aguenta mais essa morosidade. Equipe. Tudo. Dinheiro. Essencial. Impacto na vida de outras pessoas. Família. A base, cara. Eu sou suspeito. 2 filhos. O meu tá vendo. Tá vendo. Foco. É importantíssimo. Foco, objetivo. Se você não souber aonde você quer chegar, você não vai conseguir alcançar aquilo ali nunca. Estrutura física. Importantíssimo. Você dá essa possibilidade para o cliente escolher entre ser atendido de forma totalmente virtual ou física. Deus. Pelo menos na minha vida, no meu coração, o mais importante de todos. Marcelo Saffi. Vem logo depois de Deus, hein? Que responsabilidade, porra. Ainda bem que vem depois. Se viesse antes, eu ia ser cancelado. Marcelo Saffi é mudança de paradigma na minha advocacia. Tamo junto. Fraternidade, Saffi. União de pessoas com ideais comuns na busca do crescimento, em que um agrega ao outro sem qualquer tipo de vaidade. Show de bola, Gustavão. Cara, sou seu fã. Tiro o chapéu pra você. Tá doido, tiro o chapéu pra você. Meu amigo pessoal, tenho a honra de dizer isso. A gente se conheceu pelos negócios, mas virou meu amigo pessoal. Hoje é meu parceiro em outros negócios. Enfim. E pra galera que tá assistindo esse podcast aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você que é advogado trabalhista, você que quer ter sucesso na advocacia trabalhista, o Gustavo vai abrir um programa de treinamento ainda esse ano, tá? Então acompanha lá os conteúdos que ele tá fazendo. Tem um Close Friends muito bacana pra você entrar. Como é que as pessoas fazem pra entrar no seu Close Friends e como que elas te acham, Gustavão? Lá no Instagram. No Instagram é o Trabalhistas de Sucesso. Isso. Vai estar aqui na descrição também. Ótimo. No Close Friends eu abro vagas normalmente 1 ou 2 vezes no mês. Aí eu coloco lá, a pessoa vai acompanhando, fica atenta, que aí mandar um direct falando que quer entrar quando as vagas estão abertas. É isso aí. Então, acompanha lá o Gustavo, não deixe de acompanhar. Se você tá no Spotify, é @Trabalhistas de Sucesso. Já vai lá agora no Instagram, @Trabalhistas de Sucesso. Vai ter uma foto minha e dele também lá no meu perfil, que a gente vai tirar aqui agora, eu vou postar. Então procura lá e segue ele. Se você tá no YouTube, o link tá aqui na descrição do perfil dele. Segue, não deixa de acompanhar e fica de olho pra entrar no Close Friends. Meu querido, obrigado por ter vindo. Obrigado pela abertura
dedicar seu tempo, vir aqui. Tamo junto, sou seu fã e é só o começo. Deixa um recado aí pra galera que tá ouvindo e que quer chegar onde você já chegou, que vai contar com a tua ajuda pra chegar até lá. O que você pode dizer pra eles? Na realidade, o agradecimento é meu, Marcelo. Volta aqui ao início, não só de participar desse SAFcast, mas também de fazer parte da sua comunidade. Então, eu que agradeço o convite. E eu convido os amigos para poderem me seguir, quem ainda não me segue, Trabalhistas de Sucesso. A ideia é trocar experiências, encurtar o caminho do jovem ou até mesmo do maduro advogado que quer fazer um crescimento mais exponencial da sua advocacia trabalhista. Lá a gente fala de gestão, fala muito de prospecção de clientes, tanto no offline como no online, e também aborda algumas questões do direito na prática, sem aquela chatice da faculdade, de uma forma bem leve, bem natural, para que o advogado, ao final do processo, ele receba ali os seus devidos honorários. Então, obrigado, eu que agradeço o convite, Marcelo. Tamo junto, meu querido. E esse foi mais um SAFcast. Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreve. Tamo junto. E é só o começo.